Você sabe o que é inteligência emocional? Eu vou te provocar mais ainda. Você se considera uma pessoa com um bom nível de inteligência emocional? Olha que pergunta instigante, na verdade. Outras questões importantes. Qual a relação que a classe social do indivíduo, que a questão do gênero, que as questões raciais têm a ver com o desenvolvimento emocional do indivíduo? O que isso tem a ver com as nossas crianças e como as escolas podem ser espaços importantes para se trabalhar inteligência emocional desde a infância? O que essas questões todas têm a ver com alguns diagnósticos, como o do TDAH, por exemplo, e qual é a contribuição que a neuropsicologia tem a dar nisso tudo, nesse conceito que nós chamamos de inteligência emocional? Não são perguntas instigantes? Não é um tema extremamente importante? Pois bem, eu bati um papo com a minha colega, psicóloga Mariana Gaia, psicóloga mestra em psicologia, e olha, fica por aí que essa conversa está muitíssimo interessante. Eu sou Paulo Nascimento, sou professor, sou psicólogo e volto já já para a gente conversar sobre isso tudo com vocês. Pessoal, eu quero fazer uma pausazinha aqui rápida para anunciar uma novidade muito bacana aqui no Ser Psicast. Pensando em capacitar mais ainda a categoria, os psicólogos e psicólogas no Brasil, a Ser Psicólogo acabou de realizar uma parceria com a maior empresa de contabilidade do Brasil, que é a empresa Contabilizei. A Contabilizei está presente há muitos anos no Brasil, atendendo a milhares de clientes, inclusive dando assessoria contábil, fiscal a milhares de psicólogos e psicólogas pelo Brasil. Você já pensou em se tornar pessoa jurídica? Você faz ideia de quais são as muitas vantagens de você se formalizar enquanto pessoa jurídica? Pois é. A Contabilizei existe para nos assessorar aí nessa área, que é uma área tão importante que a gente não estuda na faculdade. Muitas pessoas nem fazem ideia do quão é importante nos tornarmos empresa, nos tornarmos pessoa jurídica, ter o nosso próprio CNPJ. Você tem interesse em todas essas coisas? Olha só, aqui embaixo da tela vocês vão encontrar um QR Code que vai colocar vocês em contato direto com a Contabilizei. Utilize esse link que está aqui embaixo e o pessoal está prontinho lá para tirar as suas dúvidas e te dar a melhor assessoria possível. Oi, Mariana, que bom tê-la aqui. Como é que você está? Tá tudo bem com você? Tudo bem, Paulo. É um prazer. Muito obrigada pelo convite. Bem-vinda aqui, viu? Obrigada. No Ser Psicast. Vamos lá, vamos conversar sobre essa temática que é super interessante, né? Quando se fala no tema da inteligência emocional, eu confesso a você que minha mente me remete imediatamente a um texto, aquele texto clássico do Daniel Goleman, né? Acho a que é uma das... conceituação, sim. Deixa eu começar por aqui. Ainda é, do ponto de vista da produção científica, uma grande referência. Um texto muito relevante, sem Mariana, dúvida. você considera que ele é? Sem dúvida. É quem difundiu, né? De fato, o tema e o conceito tornou-se muito mais evidente, assim, a partir dessa explanação daquele texto. Então, continua tendo, sim, alguma relevância. Ele é o propósito do conceito? Sim, exatamente. Ele é quem conceitua, né? Quem traz pra gente a descrição desse conceito e levanta aí os pilares do que seria essa inteligência emocional. Ótimo. Então, vamos começar daí, então. Como é que você define essa coisa de inteligência emocional? Como é que você entende esse conceito? O principal eixo aqui a gente entende que é essa capacidade de percepção e entendimento dessas emoções. Então, quando a gente fala na capacidade de sermos inteligentes emocionalmente, é interessante a gente pensar numa figura que supostamente saberia lidar com essas emoções, conceituá-las, né, descrevê-las e saber o que fazer com aquilo. Sim. Mas é algo que se expande. Ser inteligente não é só a gente saber identificar
por exemplo, essas emoções, mas também o que fazer. É saber gerenciar, identificar gatilhos antes que determinadas questões aconteçam, é saber gerenciar essas relações em diferentes ambientes, então seja um ambiente profissional, seja um ambiente pessoal, relações socioafetivas, interpessoais. Então, é um contexto que abrange, de fato, a nossa capacidade de gerir quem nós somos nos espaços em que estamos, de uma maneira satisfatória e saudável. Joia, joia. Bom, tem como a gente, então, com base em que a gente consegue dizer, por exemplo, que alguém tem escala de inteligência emocional? Não, Tem nós não escala? temos, até porque eu acho que é interessante que se diga que Hum, essa capacidade de desenvolvermos uma habilidade de sermos inteligentes emocionalmente, é interessante, inclusive, que a gente não trate isso como algo a ser atingível no sentido de percentil, por exemplo, sim, né? sim, sim. Porque é importante que a gente entenda que o Paulo e que a Mariana terão ferramentas e habilidades distintas para desenvolvermos a nossa capacidade de sermos inteligentes emocionalmente em determinada demanda. Nós Uhum. desenvolvemos, a partir da nossa própria história, as nossas próprias ferramentas, né, para desenvolver essa capacidade de gerir e de lidar com essas emoções. Embora, para mim e para você, existam pilares que são semelhantes no sentido da observação. Nós vamos observar algumas capacidades no Paulo e na Mariana, que a gente descreve como sendo uma mesma capacidade, mas o Paulo e a Mariana terão formas diferentes de desenvolver essas capacidades, Uhum, uhum. né? E acho que é importante a gente falar isso para que o sujeito que, inclusive, não leigo, né, que não entende um tanto desse conceito, se coloque nessa posição de precisar desenvolver especificamente um único caminho para alcançar essa tal inteligência emocional, Sim. que a gente tá falando um pouco no bastidor, que parece que é algo até inatingível, né? Acho que sobretudo nos dias de hoje, nessa conduta frenética que nos exigem para que a gente rapidamente processe as coisas. Sim. Ser inteligente emocionalmente não tem a ver com a agilidade que nós teremos para processar as nossas emoções, mas com a nossa capacidade saudável de fazê-lo. Uhum. Não, eu te fiz essa pergunta porque, quer as pessoas concordem ou não, existem escalas Sim, de inteligência, inteligência, sim. né? Elas existem, na verdade, elas existem há bastante Sim. tempo, há mais de um século, né? Tô lembrando de Uhum, Alfred Binet na França e tal. E elas existem, e muitos sim. psicólogos, inclusive, utilizam, ou seja, existe o pressuposto de que é Sim. possível traduzir em termos quantitativos Uhum, as capacidades cognitivas do indivíduo. sim. Por isso eu perguntei, E né, que é muito tal. importante, né, Paula? Acho que é muito Sim, importante que se sim, diga que a gente precisa, de fato, disso. A psicologia enquanto ciência se estabelece a partir desses parâmetros, né? sim, Mas da mesma maneira como se estabelece como ciência é confiável quando a gente parte para números e questões quantitativas, é importante que a gente também trabalhe a subjetividade do sujeito, que é algo que todos mas nós claro, acreditamos, não é? claro. Então, essas escalas são super importantes para que a gente consiga definir o nosso trabalho e palpar, tornar isso mais palpável e identificável, inclusive por qualquer pessoa, né? Essas escalas não servem só para o profissional se basear nesse processo, nesses tratamentos, mas para a própria sociedade entender determinados fenômenos, né, e patologias e tudo mais. Então, são super importantes. Bora dar nome a essas emoções? Acho que é Vamos. importante, a gente está falando de inteligência emocional, você fala que é a capacidade de reconhecê-las, de lidar com elas e tal. Mas quando a gente usa o termo inteligência emocional, especificamente, do que a gente está falando? Porque o campo emocional humano, ele é bem diversificado. Alguns autores falam em 7 emoções básicas, outros em Uhum, outros, né? Não tem uhum. uma unanimidade, mas a gente sabe que esse é um campo diversificado. Sim, Medo, angústia, ansiedade, alegria, tristeza, sim. enfim, né? Fora do nome, quando se fala de Vamos. inteligência emocional, se está falando de quais emoções em específico? Eu acho que a gente trabalha assim em torno daquelas emoções que são base ali, né? E que acho que até o próprio filme Divertidamente fez isso se tornar algo muito acessível para a própria população. Mas eu acho que é muito interessante que a gente entenda que não é só saber lidar com a tristeza e com a alegria. Quando a Sim. gente fala em sermos inteligentes emocionalmente, a gente fala inclusive em ter um emocionário um pouco mais expandido. Então, eu saber inclusive descrever e identificar em mim emoções ou sentimentos, não necessariamente só as emoções base, mas sentimentos também que me levam a reações e me provocam ações e comportamentos, né? Então, eu acho que, por exemplo, uma das nossas principais angústias atualmente, Paulo, é a gente saber lidar com a nossa culpa, com o nosso Uhum. sentimento de culpa, porque em clínica a gente vê o quanto o sentimento de culpa é algo Uh, tão definidor na trajetória do é sujeito, verdade, viu? né? As nossas amarras, as nossas angústias, essa ansiedade, inclusive para ser alguém, para ser um adulto saudável, para ser alguém interessante, para ser. Hoje em dia, eu tenho alguns clientes, tem uma cliente especificamente nessa transição da juventude ali para a fase adulta, Sim. que tem uma ânsia muito grande de ser alguém muito importante, né? Então, eu acho que a gente tem que entender o que é a nossa sociedade hoje em dia, o que é que o contexto sociohistórico que a gente vive tem provocado de emoção na gente, né? Então, nós temos sim aquelas emoções base descritas, mas
que é que hoje, quando a gente para escutar alguém, o que é que tem sido mais comum? Quais são as queixas e demandas mais comuns dessas pessoas? Então, quando alguém me pergunta, né, a pergunta que você fez, quais são as emoções que a gente precisa saber lidar com Sim, elas? sim. É toda aquela emoção que é capaz de ser sentida por alguém, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente identifique na história do sujeito o que seria para o Paulo ser uma pessoa inteligente emocionalmente, né? Porque na realidade, entendendo que a gente não consegue programar-nos para sentir só determinadas emoções e sentimentos, não haveria essa preparação para um contexto específico, Sim. entende? Inclusive é algo que a gente trabalha muito em terapia. Nós não somos capazes de prever o que é que a gente vai sentir, passar e viver, mas nós somos capazes de construir um caminho e uma forma de identificação e de interação com o nosso ambiente que seja um pouco mais satisfatório e saudável. Eu gostei muito dessa história, de prestar atenção ao que o contexto Uhum. histórico-social incita, né, Sim, em termos de emoções, para além da nossa estrutura, onde estão lá as emoções exato. básicas. E eu concordo totalmente com você, porque a gente não é Uhum. só biologia, né? A gente Exatamente. é biologia, só que é um corpo que interage com a sociedade, com normas, né, com uma sociedade que se organiza com base em determinados valores, Sim. né. Então eu vou perguntar agora a você como psicóloga social, Uhum. eu fiquei curioso. Na tua perspectiva de psicóloga social, quais são, as principais incitações, provocações da sociedade para os indivíduos hoje, as Uhum. emoções, os desejos? Acho que um recorte muito importante que a gente precisa fazer, até a nível interseccional, é a gente entender, inclusive, como está essa capacidade de inteligência emocional para os diferentes seres humanos, né? Sim, Fazendo recorte aqui racial, de gênero, sim, socioeconômico. É interessante que a gente entenda e de fato, aceite e consiga trabalhar a ideia de que a saúde mental não está para todos da mesma forma, não assim como mesmo. condições básicas ainda não. E quando a gente, acho que é até um discurso muito elitizado, Paulo me permita dizer, quando a gente consegue trazer, por exemplo, quando a gente traz o conceito do Daniel e a gente fala sobre inteligência emocional, sem fazer esses recortes, sem trazer Sim, e contextualizar dentro daquele ambiente que nós estamos querendo analisar, né? Então, se eu chego numa empresa e se eu quero propor e promover um curso, por exemplo, para os meus funcionários, eles estão todos na mesma camada? Eles chegariam a esse acesso da mesma forma? Eles acessam aquilo que nós iremos propor de informação do mesmo jeito? Eles têm a mesma capacidade? Foram lhe dados as mesmas oportunidades? Então, quando a gente pensa em treinamentos para inteligência emocional, que hoje em dia é muito comum a gente sim, ver, não sim, é? todo Muito canto. comum, e aí são cursos e propostas, isso e aquilo outro. Eu sempre fico pensando, quem é que chega ali e como chega? Porque a pessoa, ela, embora tenha ali uma pessoa, um facilitador único, cada um vai receber e tratar isso de uma determinada, né, forma. Então, eu acho que o sujeito dentro de um contexto, haverá ali situações que a gente, inclusive, jamais será capaz de identificar se não estivermos dispostos. Isso é uma coisa que a nossa amiga Joaneira, inclusive, já discutimos isso, assim. É Uhum. importante que a gente trabalhe aí, quando você fala enquanto psicóloga social, acho que aí é um convocar para também os nossos outros colegas, assim, somos todos psicólogos sociais Sim, e temos que ter essa responsabilidade de que, quando tratamos de um conceito, sobretudo amplamente e mundialmente conhecido, é trabalho e dever nosso fazer sempre esses recortes para entender com quem nós estamos falando e de que maneira essa pessoa tem acesso a esse tema. Porque para um jovem negro no nosso país hoje, com todas as implicações do que é ser um jovem negro no Brasil hoje, esse jovem, ele não estará certamente da mesma maneira que um outro jovem branco de uma classe social mais acima estará. Então, eu não posso falar de inteligência emocional e esperar, inclusive, que eles lidem com determinadas questões da mesma forma, né? Então, nos responsabilizarmos por esse olhar também mais sim. crítico, né? E mais realista da coisa. Bom, quem me conhece um pouquinho mais de perto sabe que eu estou absolutamente de acordo. Aham. Essa é a minha maneira de pensar. Eu tenho uma crítica, quer dizer, eu não, eu compartilho, né? Eu Aham. compartilho de uma crítica que é compartilhada por muita gente, de que a gente tem que relativizar o tal do sujeito universal, que é proposto pela psicologia europeia e norte-americana. Sim. E o conceito de inteligência emocional, ele tem um risco de a gente criar Sim. um sujeito universal e, por exemplo, exigir que, de modo indiscriminado, todo mundo desenvolva essa capacidade. Eu estou Exatamente. totalmente de acordo com você. Você fala do jovem negro no Brasil. Eu vou complicar mais ainda essa situação. Eu fico pensando, por exemplo, a gente exigir que a mulher negra que mora em favela,
que cria 6 filhos, que foi abandonada pelo marido, que sofreu violência física e emocional, foi abandonada pelo marido, acorda 5 da manhã para trabalhar como doméstica, pega ônibus lotado, volta para casa 10 horas, os filhos estudam na creche, depois ficam com a vizinha, e a gente exigir que essa mulher tenha o mesmo nível, digamos, desenvolva os mesmos níveis Sim. de inteligência emocional e outras competências do que uma pessoa vamos colocar assim, numa situação social e a gente Sim. um pouco mais privilegiada. Sim, Né? sim. Então, eu estou gostando muito dessa conversa, estou totalmente de acordo com essa E acho que pegada. tem algo que é também muito interessante, porque a gente acaba também, enquanto uma sociedade ainda, inclusive muito preconceituosa, condicionando o sujeito e aí esperando desse sujeito determinadas reações de acordo com aquilo que a gente imagina que ele deveria ter. Sim. E, por exemplo, eu fico pensando, quando uma mulher dessas, já tão violentada de tantas formas, tem uma reação mais mobilizada e mais impulsiva, reforça aquele estereótipo da mulher preta enquanto uma figura raivosa, não é? Então, aí de novo as emoções entrando aqui, e aí nesse sentido os conceitos como uma via de punição, né? Mais uma vez, por isso que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente de alguma maneira usa esses conceitos para definir determinadas coisas e obviamente para termos como base determinada discussão, porque realmente nós temos que ter muito cuidado com o óculos que a gente enxerga essas coisas, porque se nós estivermos tentando só classificar, e por isso o perigo, né, dos percentuais, assim, se a gente quiser estar só percentuando, tentando encaixar aquele sujeito num lugar quantitativo, né? Se eu não tiver essa análise social de todas essas classificações, características e camadas que o sujeito se encontra na sociedade, eu posso estar sendo realmente uma figura que está punindo mais uma vez e revitimizando esse sujeito, né? Então, acho que a gente, enquanto psicólogo, tem essa responsabilidade social de entender que os conceitos são muito importantes de serem difundidos para que a gente consiga alcançar, de fato, mais informações sobre isso, né, Paulo? E, óbvio, dá a possibilidade para que as pessoas consigam desenvolver determinadas características que são interessantes e importantes hoje em dia, mas entendendo que muito além do nosso ego, do nosso desejo vaidoso de parecermos pessoas terapeutizadas ou inteligentes emocionalmente, existem questões aqui ainda muito básicas a serem cuidadas e preenchidas no nosso país. Massa, adorei. Show de bola. Mas eu acho que também temos notícias boas assim para dar nesse campo, né? Deixa eu compartilhar com você, por exemplo, e até te perguntar se tu acompanha esse movimento. Tem acontecido um movimento muito interessante de trabalhar habilidades, competências socioemocionais na escola. Sim. Trabalhar. E eu trabalhei em escola pública, e a gente tem feito isso, e eu tenho visto coisas bonitas acontecerem na escola pública, né? Projetos para trabalhar desde a infância. Questões como autoconhecimento, autogestão, habilidades de relacionamento e outras competências emocionais. Você acompanha um pouco disso? Sim, eu tenho visto acontecer. Eu estou chamando a atenção, desculpa interromper, porque nesse caso a gente está falando de uma coisa muito legal, que é trabalhar isso na infância, né? Desde a infância, porque eu acho que é muito difícil para o adulto, né, depois recuperar um nível de inteligência emocional, depois que ele fez um percurso formativo complicado. Então, trabalhar na infância é uma coisa muito bacana. Você acompanha essas coisas? Sim, tenho visto isso acontecer e acho isso fantástico, inclusive fruto de muita resistência, sobretudo em profissionais que estão na rede municipal, na rede estadual, enfim, né, na rede federal, mas no ensino público, acho que fruto muito do trabalho e do interesse desses profissionais de fazer essa mobilização acontecer, né? A gente veio aí de períodos mais turbulentos na nossa educação do país e acho que os profissionais estavam ali, né, nessa linha de frente, de fato, tentando fazer esse trabalho e continuam, e isso tem sido realmente muito, muito digno, eu fico muito feliz com esses movimentos. E sim, também tenho percebido isso nas esferas particulares e privadas, não é? Também. Porque eu acho que é assim o interesse de todo mundo, tendo em vista os caminhos que nós temos caminhado, os lugares que a gente tem visto a capacidade das nossas ausências e desse não treinamento e dessa não educação integrada no sentido de desenvolver e olhar para o sujeito realmente de uma maneira, inclusive, visionando essa figura que você disse, esse sujeito universal que supostamente seria, né, o ideal a ser atingido. Acho que, de todo modo, Paulo, quando eu penso especialmente nas
empresas privadas e tudo mais, me remete muito ao início e em como a psicologia organizacional surgiu, né? A razão de ter surgido essa psicologia organizacional, uma delas, inclusive, para que essas pessoas tornassem mais produtivas. Então, eu sempre digo, ali existia um interesse também, obviamente, mercadológico e capitalista, para que surgisse essa demanda e esse cuidado. E quando eu trago para cá, eu faço um pouco dessa ponte, porque eu continuo achando que sim, que a gente tem sim um interesse de formar pessoas mais capazes também de ter uma produtividade que se deseja atingir. Mariana, isso é um problema? Não necessariamente, desde que nós estejamos atentos que isso não é o nosso objetivo principal, pelo menos não deve ser o nosso objetivo principal, mas sim de capacitar esse indivíduo desde a sua infância a ser inclusive autor dessa história, a ser protagonista dessa história, a saber gerenciar, identificar suas emoções, seus sentimentos, a de fato desenvolver habilidades que serão muito mais importantes do que uma fórmula de matemática, talvez, ou de coisas que, né, servem e funcionam assim na nossa vida, mas que de fato nos traz a base sustentável que a gente precisa para edificar essa história, para construir esse caminho. Então, quando a gente pensa, inclusive, numa criança tendo acesso a uma educação um pouco mais voltada para suas emoções, a gente pensa numa criança, inclusive, que talvez não tenha isso em casa, muitas vezes. Né? Muitas vezes. E quando a gente coloca essa criança a entrar em contato com isso, que privilégio é esse encontro, né? De você poder fazer com que ela se dê conta, inclusive de talvez não querer sentir mais aquilo. E aí, tio ou tia, como é que a gente faz essa criança entender que existem outros caminhos? Que ela não volta para casa para encontrar aquele mesmo cenário e a vida dela vai ser só isso, que talvez existam outros caminhos dela se desenvolver de uma maneira diferente. Então, a escola também como partícipe muito importante dessa construção desse indivíduo, né? E como uma extensão de uma responsabilização familiar, eu acho que realmente isso tem sido muito satisfatório e a gente vai ter, se Deus quiser, assim, sendo muito otimista também, resultado muito interessante lá na frente. Mesmo porque a escola, enquanto um micro-organismo da sociedade, esse pequeno espaço é um espaço de muito conflito emocional. Sim. Né? Tem muita violência, a chamada violência intraescolar, na forma de bullying, que é uma palavra complicada, mas é a que temos agora. Forma de bullying, tem muita autolesão entre os estudantes. Bom, e outras formas de violência. Então, trabalhar esse tema na escola é, de fato, fantástico. E deixa eu te dar um testemunho, então, assim, pessoal. Eu trabalhei em escola pública, escola municipal. Eu posso te afirmar, Mariana, que para uma quantidade muito significativa de crianças, esse espaço escolar será o único lugar onde ela terá contato com algum tipo de conteúdo dessa forma. Muita criança negligenciada, relações familiares complicadas, crianças abandonadas, crianças violentadas, né? Então, levar essa discussão para a escola é uma coisa fantástica. E aqui um último testemunho. Nós estamos gravando esse episódio hoje, um dia antes, né? Ontem, eu estive no interior do estado dando um treinamento sobre competências socioemocionais e conversando com a galera que limpa a escola. Né? Conversando sobre competências socioemocionais com a turma dos chamados serviços gerais. Então, eu acho que é uma revolução o que está acontecendo, né? Porque a escola sempre foi muito cerebral, formar o cérebro, formar para o trabalho. Né? Depois veio a história de formar para a cidadania. E agora, essa sensibilidade de formar sujeitos também emocionalmente melhores. Sim, sem dúvida. Tomara que... E a gente só tem a ganhar, não é? Ou seja, é um movimento que a gente sabe que é um trabalho de formiguinha mesmo, é pouco a pouco. Inclusive, e aí você, dando seus relatos, me fez lembrar que quando eu trabalhava numa Secretaria da Educação Municipal no interior do estado também, as pessoas... Meu trabalho ali não era ser psicoterapeuta, não é? Eu trabalhava na sede da própria Secretaria da Educação e as pessoas batiam na porta da secretaria querendo falar com a psicóloga, né? Tendo uma demanda... O município tinha muito uma demanda de atendimento que, infelizmente, os profissionais de saúde, no caso, não conseguiam suprir, não era muito alta essa demanda para poucos profissionais, mas eles batiam ali e isso me fazia muito refletir, inclusive, Paulo, sobre a falsa ideia que a gente tem de que o tabu, por exemplo, relacionado à psicologia, sendo terapia, sendo a psicoterapia enquanto serviço ou sendo outros acessos, né, outras vias de acesso para questões e informações emocionais, de fato, é uma falsa ideia às vezes que a gente tem que quanto menos instruído o sujeito supostamente seria um sujeito que não teria essa abertura e essa disponibilidade para essa psicoeducação. E isso não é uma verdade. Né? Se a gente parar para pensar nas nossas experiências, assim, eu fico pensando que a sua agora não é também
muito em torno disso, não é. Muitas Uhum. vezes é o oposto, né? Essas pessoas, inclusive, estão Sim. muito disponíveis a receberem, né? Interessadíssimas. Isso, As né? meninas da limpeza, assim, achando maravilhoso tudo que estava sendo tratado. Exatamente. Embora tem uma demanda tão grande entre as pessoas que eu não consegui falar das crianças. Uhum. Elas só conseguiam falar delas. Sim, O que né? acabou sendo importante também. Exato. Ter esse espaço de fala que não tem em Exatamente. lugar nenhum. Exatamente. Então, assim, na verdade, a gente anda nos lugares e a gente recebe denúncias pessoais, né? Assim, Sim. muitas vezes dessa falta de cuidado e atenção para os sujeitos nesse ambiente. Mas que bom, né? Que a gente já tem tido algum tipo de acesso, Sim. né? Agora a gente acabou de passar pelo Setembro Amarelo. Sim. E essa era uma das coisas que eu falava, assim, a gente precisa entender que apesar da terapia parecer estar vivendo um boom no nosso país e no mundo, a verdade é que os índices ainda não são tão diferentes assim, embora haja um movimento, obviamente, de maior acesso. Agora, para quem chega esse serviço? Né? Sim, Para sim. quem é que chegam esses serviços de educação em saúde mental? Para quem chega esses serviços da própria terapia? Quem é que tem acesso a isso, né? Então, realmente, eu acho que a gente pensa assim, tem muitas pessoas que hoje em dia já fariam, né, esse processo, já topariam, se olharem, se enxergarem exatamente por entenderem não só as suas necessidades, mas as suas potencialidades, né? E hoje, infelizmente, a gente ainda não tem, mas acho que serviços como esse, no sentido dessa democratização, dessa tentativa de democratização em saúde mental, quando a gente parte para as escolas públicas e setores públicos, Sim. isso é muito importante. Sim, sim, sim. É uma das melhores coisas, talvez a grande conquista da psicologia brasileira, né, nas últimas décadas, seja a sua entrada nas políticas públicas, Sim. né? A entrada nas políticas públicas deselitizou, inventei essa palavra agora, deselitizou um pouco, né, a prática profissional de psicólogos e psicólogas, Sim. na medida em que aumentou o contato com outras classes sociais, através de outras demandas, né? Então isso é maravilhoso. Deixa eu te fazer então uma outra pergunta, voltando à questão da inteligência emocional. A gente sabe que nós somos convidados, incitados, nossa vida é uma coisa só. Só que a gente pode didaticamente dizer assim, a gente tem demandas familiares, a gente tem demandas profissionais, a gente tem demandas amorosas, Sim. né? Como é que o conceito de inteligência emocional se relaciona com cada uma dessas áreas, né? Então, por exemplo, o que é ser inteligência emocional no trabalho? O que é ser inteligente emocional nas relações? Uma pergunta gigantesca que eu fiz para você, né? Escolha aí umas duas áreas. Para desenvolver, né? Pode desenvolver. Mas acho que a resposta talvez seja mais simples do que a gente pensa, sem diminuir a complexidade do tema. Eu acho que é algo que a gente deve pensar, Paulo, que a inteligência emocional está para nós, enquanto indivíduos, que ocupa qualquer espaço, né? Se a Mariana e se o Paulo topam desenvolver e entenderem a si mesmos através de um processo de autoconhecimento, eles estarão favorecendo as suas relações em todos esses ambientes. Sim. Porque eu acho que, inclusive, é algo que determina muito um desequilíbrio que acontece quando as pessoas investem muito nas suas potencialidades profissionais e não investem tanto nessa sua capacidade de gestão, de autogestão, de automotivação, de autoanálise. Então, isso aqui vai avançando e vai exigindo cada vez mais uma base que sustente esse avanço e a pessoa não tem, porque aquilo não foi construído, não houve investimento nesse desenvolvimento emocional, né? Então, eu acho que a gente começa a perceber, e aí surge um burnout, e aí surge uma frustração em torno de algo que, não, eu preencho todos os requisitos. Já aconteceu com clientes meus isso, preencho todos os requisitos a nível de currículo, mas o meu chefe ainda não me percebe preparado para ocupar essa gestão, esse cargo. O que falta, né? E quando a gente vai entrar nesse processo analítico sobre isso, falta essa capacidade de gestão emocional, né? Sim. Que se o sujeito não consegue gerir a si mesmo, dificilmente ele vai gerir pessoas. Ele vai saber lidar com isso. Mas, Mariana, você acha que tem alguma área da vida dos indivíduos que seja mais sensível, seja mais difícil desenvolver a inteligência emocional? Por exemplo, eu vou arriscar. Tá? Você acha que, por exemplo, o campo das relações íntimas, das relações amorosas, Sim. seja mais difícil? Vou te dizer porque fiz essa pergunta. Eu já tive muito contato no consultório, assim, vou desenhar em traços gerais. A pessoa é muito bem sucedida no trabalho, ela tem habilidades sociais muito bem desenvolvidas, ela é educada, ela é cortês, ela tem empatia, ela se comunica bem. É uma pessoa de destaque, gente de liderança, mas procura a psicoterapia
porque no campo amoroso está uma tragédia. Uhum. Relações abusivas, relações de dependência, uma atrás da outra. Você acha que essa área é mais complicada ou não? O desafio é igual em todos os campos. Com quem é que a gente aprende a se relacionar? Antes de a gente pensar nas relações afetivas, íntimas, amorosas, tem uma antes. Ou no percurso biográfico? Familiares. Família, né? Cuidadores. Familiares, né? Então, eu diria que a nossa capacidade de gestão dessas questões familiares, ela influencia diretamente nessa nossa gestão emocional, nas nossas relações íntimas e afetivas, né? Então, a gente pensar que se a gente tem uma história, né? E esse passado mesmo, antes que esse nível se tornasse quem é no campo profissional ou em qualquer outra situação social, se na família existem questões que o sujeito ainda não conseguiu se desprender, se autorizar, a viver, a avançar, a se relacionar, inclusive de modo diferente com o que ele aprendeu, provavelmente em casa, porque eu costumo dizer, quem são as primeiras pessoas que a gente aprende a se relacionar? São os nossos primeiros cuidadores. Cuidadores, pode ser pai, mãe, Pai, mãe, exatamente. Às vezes não é pai, mãe, mas... Isso, né? Enfim. Seriam essas figuras de autoridade que estão ali desde o início da nossa vida. Então, é com essas pessoas que a gente aprende a se relacionar, de modo geral, né? E aí falo relações aqui, estendo qualquer tipo de relação. São as nossas primeiras relações. Então, eu acho que o campo familiar, ele acaba sendo um campo mais denso de ser trabalhado, porque perpassa pelo resto da nossa vida, desenha a nossa história, de certa forma, apesar de não determiná-la. Uhum. Mas continua desenhando. A nossa capacidade, inclusive, de escrita dessa própria história de maneira autônoma depende das nossas relações familiares. Então, eu acho que quando a gente fala das nossas relações íntimas, afetivas, que sim, é um campo, sobretudo, que hoje em dia, quem fala sobre relacionamento costuma ter muito sucesso, né? Porque Sim, todo mundo bomba, quer aprender a se relacionar, né? Então, sim, hoje uma grande demanda que a gente tem, né? São desafios mesmo, mas acho que a gente precisa também dar um passinho para trás e entender primeiro, eu reconheço que eu tenho certas dificuldades relacionais, ou um histórico de dependência, ou alguns históricos aqui que me encaminham para situações e relações não necessariamente saudáveis, mas eu preciso entender que existem questões aqui que foi quem me fez chegar nesse formato de relação, né? Então, olhar um pouco para esse interior. Você está falando de parentalidade, é isso? Sim, também. Porque, vamos lá, a criança está lá nas relações familiares. Essas relações podem ser boas, produtivas, amorosas, pacíficas, né, digamos, funcionais, que é o termo que psicólogos adoram. Ou essas relações familiares podem ser terríveis. Sim. Caóticas, né? Desorganizadas. Autoritárias, desorganizadas. A criança não tem culpa. De um certo modo, ela é vítima desse processo. Então, pelo que eu estou entendendo, você está dizendo que parentalidade é uma coisa importante. Muito importante, porque é definidora muito, pelo menos dessas nossas primeiras referências, não é, Paulo? Essas coisas, elas podem sim, obviamente, serem expandidas, e eu costumo dizer, por isso que eu digo, não é determinante necessariamente, ou seja, não é porque a gente teve um ambiente familiar caótico que nós viveremos uma vida pessoal e de relacionamentos igualmente caóticos. Costuma ser quando a gente não se aposta da nossa história e não compreende e trata dessas questões. Então, eu acho que a gente se dedicar a entender essa nossa parentalidade, essas nossas primeiras referências e identificar de que modo essas referências fazem de fato sentido para mim hoje, é muito importante. É uma primeira base que eu sustento para que eu consiga, inclusive, projetar os espaços que eu desejo estar, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Mas isso vai depender exatamente dessas minhas referências. Você está na clínica, Sim. Né? Você é psicoterapeuta. Sim. A sua clínica tem alguma segmentação etária? Quem é que você atende? De adulto a idoso, sim. De adulto a idoso. Isso. Você não atende criança e adolescente? Não. Esse tema que a gente está conversando aqui costuma aparecer lá no seu trabalho? Sem dúvida. Ou você provoca os seus clientes? Você trabalha com que abordagem? Gestalt terapeuta. Com Gestalt terapia. Você costuma provocar os seus clientes, pacientes, como você queira chamar, nessa direção de se tornarem mais inteligentes do ponto de vista emocional? Sem dúvida. E eu diria que a demanda que mais aparece, inclusive, é como é que eu construo e crio filhos inteligentes emocionalmente. Eita, sério? Então, eu acho que às vezes a gente se coloca nessa posição, não é nem de se questionar se a gente tem sido inteligente emocionalmente, mas como é que eu crio crianças inteligente emocionalmente, né? Eu costumo dizer, inclusive, eu também sou neuropsicóloga. E quando eles lhe perguntam isso, o que é que você disse? Você, né? Será que você já é capaz, né? De fato, né? De passar esse valor. E eu também sou neuropsicóloga e faço esse recorte aqui no sentido de, às vezes, as pessoas, elas acabam esperando
adquirirem determinadas capacidades de condução e de gestão de um processo de educação e desenvolvimento infantil que elas mesmas não tiveram acesso, mas desejam, obviamente, serem exemplos distintos do que tiveram, Sim. mas se colocam nessa posição, Paulo, como se essa habilidade fosse externa a elas mesmas, ou seja, como se antes eu não devesse passar por um processo interno, né, de restauração, de reestruturação, de conhecimento, de autoconhecimento, né, de contato com as minhas próprias questões, antes de eu ser capaz de canalizá-las para os meus filhos, né? Então, eu costumo dizer que ter filho é coisa séria. A gente precisa realmente chegar nesse lugar de entender, será que as minhas próprias questões estão sendo bem conduzidas? Porque antes que eu exija que o meu filho conduza bem as questões, eu preciso entender se essa é a referência que ele tem. Muitas vezes não é. Você está falando é tão importante. Você tem filhos? Ainda não. Eu tenho um filho de 7 anos. 7 anos a criança está no meião, assim, da infância, né? Sim. Tão importante parentalidade, né? Para a formação nessa etapa, né? Sim. O que se diz, como se conduz, os limites que devem existir é muito delicado. Sim. Será que é por isso que os índices de natalidade estão diminuindo a cada década? Eu posso falar por mim, realmente passei 2 anos, inclusive, atendo muitas mães, né, e passei 2 anos determinada a não ter filhos, porque realmente também foi na minha pesquisa de mestrado, enquanto eu estava desenvolvendo a minha pesquisa de mestrado, que trabalhei especificamente o envelhecimento feminino nas suas nuances, então eu acabei entrando muito em contato com essa ideia de que as mulheres, enquanto envelhecem, elas ainda não conseguem olharem para si mesmas, porque ainda tem que cuidar, ou seja, a ética do cuidado está tão impregnada na mulher que ela envelhece sem ter o direito de olhar só para si mesma, para cuidar só de si mesma, né? Ela continua exercendo esse papel de cuidadora. E isso me fez repensar muito, né? Assim, não de maneira traumática, nem nada do tipo, mas refletir muito sobre em que momento eu tomaria essa decisão, né? E se naquele momento seria algo importante para mim, nesse sentido de conseguir, de fato, lidar com essa responsabilidade tão sensibilizada quanto eu estava, com relatos muito sérios sobre isso, né? Então, eu acho que é uma decisão que a gente precisa se preparar para ter e que, embora a gente nunca estará pronto, né, Paulo? Ou seja, a gente nunca vai estar completamente formado para ser pai e mãe, muito porque, inclusive, a gente precisa que essa criança se mostre, se apresente para nós, né? A criança como um sujeito autônomo também de vontades e de personalidade própria a partir do ambiente, do que o ambiente lhe oferece, né? Então, eu serei pai de alguém. O Paulo, como é o nome do seu filho? É Paulo Henrique. Pronto. O Paulo, enquanto pai do Paulo Henrique, né? O Paulo não é só pai. Ele é pai do Paulo Henrique. Ele sabe ser pai do Paulo Henrique. Sim. Né? Então, a gente entender quem são esses nossos filhos e não no sentido aqui de retirar qualquer autoridade, porque aí eu acho que quando a gente entra nesse formato de percepção e análise, as pessoas questionam muito essa coisa de, então a criança faz o que quer, então é para eu deixar a criança muito à vontade. Não tem a ver com isso, não tem a ver com essa ideia de tirarmos do adulto e do pai e do responsável essa responsabilidade e essa autoridade, mas da gente conseguir construir um caminho sem que a criança se sinta ameaçada, sem que a criança se sinta exigida para ser aquilo que a gente quer que ela seja, né? Mas que a gente dê a ela um ambiente que trabalhe suas potencialidades e que ela se sinta, sobretudo, segura emocionalmente. Ô Mariana, tem quem procure a psicoterapia querendo ser emocionalmente inteligente? Por que eu estou perguntando isso? Porque, via de regra, as pessoas procuram a psicoterapia porque tem alguma coisa doendo. Sim. Não é para ficar inteligente, é para curar aquilo ali, curar entre aspas, né? Se livrar daquele dor, pode ser um luto, pode ser um divórcio, enfim, pode ser qualquer coisa que faz doer. Geralmente, pelo menos na minha experiência de psicoterapeuta, as pessoas elas procuram quando elas estão com algum tipo de crise. Tem alguém que procure, não, eu vim em busca de inteligência emocional. E aí, já colando nessa questão, qual que é o papel da psicoterapia? Dá para ser inteligente emocional sem psicoterapia? E qual que uma psicoterapia pode ajudar o indivíduo nesse objetivo? Eu diria que sim, mas ainda é uma demanda relativamente baixa, né? Então, assim, falo da minha clínica especialmente, eu recebo, sim, pessoas que estão ali, que querem, né, saber como podem gerir suas emoções, não necessariamente chegam com um conceito, mas a intenção é essa, né, serem inteligentes emocionalmente, mas, de fato, a porta de entrada, muitas vezes, para um processo psicoterapêutico é alguma questão aberta, né? Sofrimento Exatamente. Psíquico, né? Então, é a necessidade desse auxílio, desse olhar profissional para aquela questão. Então, de fato, é uma demanda relativamente baixa. Mas
em algum momento, mesmo que a pessoa chegue por outra razão, em algum Sim. momento o processo psicoterapêutico será sobre isso. Será Sim, sobre aprender a perfeito. lidar com essas relações, né? Com essas emoções e saber identificá-las para conseguir construir caminhos mais prováveis de se lidar com as questões de uma maneira mais sustentável. Então, acaba se tornando. Eu costumo dizer que essa ideia de que todo mundo precisa de terapia, eu particularmente acredito que quem precisa de terapia é o sujeito que se vê nesse lugar, né? O sujeito precisa querer fazer terapia. Então, não, hoje em dia todo mundo precisa de terapia, né? Acho que terapia é para todo mundo, acho que a gente precisa estar disponível para viver um processo. Então, quando você pergunta se a gente só pode se tornar inteligente emocionalmente se estiver num processo psicoterápico necessariamente, não necessariamente, não é? Mas a gente sabe que a psicoterapia hoje tem um poder muito interessante e comprovado cientificamente de conduzir os sujeitos a esses processos mais favoráveis de gestão emocional. Sim. Então, ela acaba sim, e acho que o mais importante, Paulo, o que um processo psicoterapêutico é capaz de ofertar para o sujeito é uma análise, obviamente, imparcial da sua história, mas também, inclusive, um espaço para que se debruce sobre aquela vivência, sobre aquela existência. Hoje em dia, a gente vê um fenômeno aí social acontecendo, que é a ideia da gente se espelhar muito nos outros e querer ser aquela pessoa. Então, às vezes a pessoa não tem essa intenção de eu quero ser uma pessoa inteligente emocionalmente. Então, é que o Paulo funciona daquele modo e aquilo me parece tão interessante funcionar daquele jeito. E aí, com os fenômenos das redes sociais, os exemplos, a ideia de a mulher acabou de parir, mas olha, ela tá super bem. Olha, ela voltou a trabalhar com 20 dias. Ou então, a pessoa perdeu fulano. Tá bem, meu Deus, tá viajando. Então a gente começa a espelhar, né? E a se projetar em situações que não necessariamente tem a ver com quem nós somos, e mais, que pode ser uma realidade deturpada, obviamente, é um recorte da vida daquele sujeito que a rede social traz. Então hoje a gente ainda trabalha, eu acho que, Paulo, com esse risco, que é a ideia de não necessariamente eu querer ser inteligente emocionalmente, mas eu olhar para alguém, tomar aquilo como referência e como espelho e querer ser como aquela pessoa é, e que me parece que é muito interessante que seja. Digo isso, inclusive, porque acontece também nessas relações profissionais, né? Então, a cliente que eu citei, que preenchia ali todos os requisitos a nível de currículo, mas também os emocionais ainda não estavam necessariamente adequados para o ponto de vista da sua gestora, essa cliente, inclusive, fez essa comparação. Não, eu tenho 6 colegas que se formaram comigo, que fizeram todas as formações que eu fiz e estão nesse cargo que eu quero e não consegui agora. Então, assim, eu fiz tudo o que tinha pra fazer pra chegar ali, eu não cheguei. O que é que aconteceu no meio do caminho? Fiz tudo que eles fizeram. Então, assim, que ela não, né, não é eles, e que cada um tem ali suas particularidades, e que, inclusive, muito além de ter feito essas formações, cada um, e aí eu volto ao que a gente começou no início, cada um fez de um jeito, não Sim. fizeram igual, porque estavam com a mesma oportunidade nas mãos. Então, realmente, acho que é algo que a terapia proporciona pra gente, que é esse olhar pra nossa vida, para a Sim. nossa existência, né? Para as nossas deficiências e potencialidades. Então, acaba sendo realmente uma ferramenta muito potente no desenvolvimento dessa inteligência emocional. Maravilha. Eu prestei atenção que você disse que você é psicóloga clínica quando você falou da sua formação, você falou em neuropsicologia Sim. também, né? Onde é que a neuropsicologia entra aí nessa conversa sobre inteligência emocional? Porque sempre que eu já recebi alguns colegas nossos aqui, neuropsicólogos, Uhum. é sempre a avaliação neuropsicológica, Uhum. a neuropsicologia Então, assim, sempre está relacionada a questões mais sim. práticas do consultório, como realizar avaliações Uhum. neuropsicológicas. Exatamente. Tem estudos, assim, Então, assim, como que a neuropsicologia se relaciona, né, com essa dimensão da inteligência emocional? uhum. Quais são os conhecimentos, por exemplo, sobre o sistema nervoso central, Uhum. descobertos pela neuropsicologia, que corroboram esse conceito de Sim. inteligência emocional? Quando a gente parte para análise neuropsicológica, né, acho que a gente fala muito sobre o que se espera para aquele sujeito naquelas condições que ele se encontra. Inclusive, as Sim, próprias tabelas e classificações, elas são ali que acho que aí volta. Eu sou muito crítica no sentido dessa, já percebeu, eu contextualizo sempre socialmente, porque eu acho que a gente não pode, por exemplo, estava fazendo concluindo 2 avaliações essa semana. E as 2 pessoas chegaram com indicação de um suposto diagnóstico de TDAH para que se avaliasse isso. E na realidade, Paulo, são 2 pessoas com demandas de fala muito grande, com demandas e com indicação psicoterapêutica, obviamente, que deve ser feita, mas a história do sujeito em si, dessas 2 figuras em si, justificavam a forma como aquela pessoa funciona hoje. Quando eu falo justificavam, não é no sentido de novo, determina e a pessoa se tornou isso e será isso, não vem desse lugar, mas no sentido de
como o sujeito não se tornaria essa pessoa com essa história, como ele não desenvolveria essas dificuldades com essa história, Sim, como não sim. seria uma pessoa desligada, né, como os outros chamam, uma pessoa desorganizada. Como não, né? Quando a Uhum. gente olha ali para aquela anamnese pronta e robusta, a gente diz, é um resultado que se espera, que não necessariamente vai se traduzir num diagnóstico, né? E aí acho que é muito importante que a gente pense quando a gente fala na neuro e quando a gente observa essas classificações e as descobertas que a gente tem, eu particularmente enquanto neuropsicóloga eu sempre olho no sentido de o que é que nós deveríamos esperar desse sujeito e o que é que esse sujeito tem nos entregue, mas o que é que eu espero nesse sujeito para além, e por isso essa análise qualitativa e subjetiva é tão importante, esse olhar clínico é tão importante, para que a gente não acabe classificando esse sujeito e muito provavelmente punindo ele através da sua própria história, né? Como consequência daquela história, o sujeito chegou naquela condição e eu acabo olhando só para aquelas tabelas e classifico ele com X, Y, Z, quando no fundo o sujeito tem uma demanda ali emocional a ser tratada e conduzida, que certamente se o fizesse, conseguiria ali ter uma vida muito mais saudável, muito mais organizada a partir dos parâmetros que a sociedade estabelece. Mas eu acho que a gente deve olhar no sentido de olhar para os testes e para tudo isso, como é que hoje o Paulo se encontra a nível de capacidade cognitiva, a nível de quadro cognitivo atual, qual é isso? Como é que eu vejo o Paulo nessas definições que a gente tem sobre ser inteligente, sobre ter capacidade atencional, sobre habilidade, né, de foco, enfim, então, de memória. Então, a gente olhar para os parâmetros que a gente deseja avaliar quando a gente vai fazer uma avaliação e entender dentro do contexto que o Paulo vive, que eu acho que isso também é outra coisa que em avaliação psicológica e neuropsicológica a gente deve sempre fazer esse recorte, que uma avaliação tem validade, Sim, né? Então, e por sim. isso que é tão importante que a gente vá criando essas referências ao longo do processo, para que a gente entenda como a pessoa tem se desenvolvido. Então, a gente vai fazer, e aí às vezes as pessoas, principalmente quando vão fazer avaliações de habilidades profissionais, né, de a orientação vocacional, enfim. É muito interessante porque a gente avalia, assim, ali nas escalas de inteligência e tal, e às vezes a maior curiosidade das pessoas é isso, né, o quanto eu sou inteligente, né? E pensar que esses testes, embora hoje tenham testes muito interessantes, inclusive um que recentemente eu tive acesso, que é a avaliação da qualidade da rede de apoio, ou seja, a percepção que o sujeito tem da qualidade da sua rede de apoio. Que legal. Um instrumento muito interessante da gente Sim. trabalhar, porque se aproxima um pouco mais do que muitas vezes o psicólogo gostaria de colocar aqui naquele laudo, mas que nem sempre é validado por ser uma observação qualitativa, e agora a gente tem um instrumento que mede isso. Isso é fantástico, e por Sim, isso que eu acho que a gente tem sim. que exaltar tanto, né, os modelos e os estudiosos que classificam, que aprovam teste, porque realmente esses instrumentos corroboram com algo que muitas vezes na clínica a gente identifica, mas temos capacidade de descrever quando a gente parte para um documento psicológico, por exemplo. Então, eu acho que a neuro e a avaliação psicológica, ou tanto a psicológica quanto a neuropsicológica, elas surgem em demandas em que há algum contexto a ser observado e analisado. Não é comum que as pessoas façam avaliações e neuropsicológicas, por exemplo, porque querem fazer, né, ou porque têm curiosidade de fazer. Isso é muito Não, sempre tem uma incomum. queixa, né? Exatamente, é muito incomum. Embora no mundo ideal, a partir de certa idade, fosse interessante que a gente fizesse como mapeamento, como acompanhamento mesmo, entendendo que o processo de envelhecimento por si mesmo nos coloca em quadros, né, distintos. Então, seria ali algo interessante de se fazer, mas a gente sabe que isso ainda é algo oneroso, ainda é algo custoso, elitizado, né, como você falou da própria É. terapia, e a gente tem certa dificuldade desse acesso. Mas é a partir de uma demanda que se busca esses serviços e que é muito importante que a gente saiba o que é que a gente está querendo avaliar, para que a gente não acabe, inclusive, aplicando diagnósticos numa tentativa de dar respostas ao sujeito, que muitas vezes essas respostas não estão no CID nem no DSM. Esse objeto TDAH, voltando aqui um pouquinho na sua questão, é um objeto em disputa sempre, né? Sim. É um objeto em disputa. Eu tenho acompanhado. Na verdade, eu acabei de ler um livro muito interessante sobre isso, que é um cara chamado Johan Hari, Uhum. Foco Roubado. Ele parte assim da hipótese de que as big techs, as redes sociais, né, e outras mídias estão produzindo uma crise atencional global. Assim. Sim. E ele propõe medidas muito interessantes para a redução desses impactos e ele discute TDAH, inclusive relativizando as hipóteses biologicistas. Uhum. Né? Não é que não tenha, não é que a pessoa tem pessoas com TDAH, não é isso que ele diz. Não é que não Sim. tenha, tem. Mas essa coisa da etiologia 100% Sim. biologicista, apagando as questões contextuais que você colocou muito bem.
E o Christian Dunker, aquele psicanalista bem famoso, Uhum. criou um alvoroço um dia desse aí, porque lançou um vídeo questionando assim, olha, pode não ser TDAH. Uhum. Eu discuti com uma pessoa que ficou indignada. Aham. Ficou indignada. A pessoa tem diagnóstico de TDAH e entrou em contato comigo, mas como é que pode? Tal. Falando nessas questões atencionais, as questões de processamento de informação, voltando à questão da inteligência emocional, hoje a gente tem um contexto em que a gente é incitado a agir rápido, a fazer tudo rápido, Sim. a viver de modo acelerado. Você concorda com isso? Com toda Como certeza. é que você vê a relação disso? O que que isso produz? Isso produz inteligência emocional? Tem gente, inclusive, que pensa que ser inteligência emocional é estar respondendo a essas demandas de modo frenético o tempo inteiro. Uhum. O que é que tu pensa sobre isso? Um grande risco, né? É um Sim. grande risco porque a gente vai na contramão do que o que supostamente seria ser inteligente emocionalmente. Não que não tenha a ver com a capacidade de processamento, é o que a gente deseja, Sim. mas não nos moldes em que hoje em dia nós estamos sendo estimulados a ser. Acho que todo esse contexto que você citou gera uma hiperestimulação frequente, né? E para todos os públicos, criança, Sim, adulto, sim, todos sim. nós hoje em dia, se quisermos adotar uma rotina hiperestimulada, nós teremos. Inclusive, em algo em ambientes que a gente não controla, nós temos. Não é mais uma escolha, né? Nós somos hiperestimulados o tempo inteiro. Como é que haveria uma preservação da nossa capacidade atencional se hoje em dia nós temos ambientes e um sistema como um todo, e uma sociedade como um todo, que funciona de modo diferente? Nós não fomos preparados e programados para isso. Uhum. Então, hoje em dia, e aí, diga-se aqui que quando a gente observa que nós não estamos adequados ao sistema que tem funcionado dessa forma, a gente logo deseja um diagnóstico que justifique essa inadequação. Sim. E aí, quando você diz pode não ser TDAH, fato, pode não ser TDAH. O que é que nós temos hoje? Todo mundo quer resposta. E quanto mais a gente tem a resposta, e de novo, ágil e certeira, que me indique o que eu preciso fazer para superar essa suposta inadequação, melhor. Porque aí eu terceirizo, né, Paulo? E aí, quando eu descobri que eu tenho TDAH, eu terceirizo para um tratamento medicamentoso, né, por um treino cognitivo, se for o caso. Aí eu terceirizo para um tratamento em que eu preciso desenvolver determinada... Mas aí eu tiro de mim essa responsabilidade por mudar, por exemplo, o meu estilo de vida, ou por escolher tomar determinadas estratégias e seguir determinadas estratégias que diminuam o dano de viver num contexto como o que nós estamos vivendo. Então, eu entendo que tem algo que eu não controlo, que é algo que foi diagnosticado, né, que eu não tenho como escolher. E aí a gente reduz o sujeito como se aquilo ali fosse de fato uma tendência biológica e tudo mais, né? Mas que na realidade, hoje em dia a gente tem um contexto e um meio social que infelizmente prejudica muito determinadas questões que antes eram preservadas por um estilo de vida que, mesmo não sendo ideal, que a gente avançou em muita coisa inclusive, não é só ruim, né, como você falou no início, mas que de fato nos coloca numa posição de ter que ter uma velocidade de processamento muito acelerada, muito ágil, e isso não tem a ver necessariamente com sermos inteligentes emocionalmente. A inteligência emocional nos exige processamento respeitando o tempo de cada sujeito. Isso não nos coloca em atraso. Isso me coloca a ser atento e estar disponível para entrar em contato com tudo que aquela situação me traz. Não de maneira angustiada, não de maneira, não é, ou seja, até devagar. Não tem a ver com o tempo, tem a ver com a qualidade da minha interação com aquilo que eu sinto, com aquilo que me acontece e a minha capacidade de entender, e a partir do que me acontece, o que é que eu faço com isso, né? Então, eu acho que sim, que é um movimento que a gente tem vivido e temos que ter atenção. Eu quero puxar uma notinha de rodapé aqui nessa conversa para ficar claro para todo mundo. Pelo menos assim, não sei qual a sua perspectiva. Da minha perspectiva é o seguinte, não é que não existam correlatos neurológicos no TDAH. Existem. Sem eu dúvida. acho que existem. Por que eu digo? Por que eu afirmo assim? Porque o pessoal toma medicação e a medicação funciona. Funciona. Uhum. Funciona. Então, Sim. tem correlatos. A questão é, a biologia não é ponto de partida. A desorganização no nível biológico, nesse caso neurológico, neurofisiológico, como queiram, é um dos efeitos de um contexto hiperestimulante, né, que incita a desatenção. Para mim, esse é o grande equívoco de você colocar a biologia na frente de tudo. Sim. Tem correlato biológico, mas ele também é efeito. Mariana, que conversa massa, Eu também como a gente diz na Bahia. Né? Conversa muito legal. Apesar dessa perspectiva crítica toda que você traz, que eu adorei, viu? Porque eu adorei porque a minha formação é essa. A minha formação eu penso também assim.
Você está nas redes sociais? Sim, estou nas redes Você sociais. participa desse Tô grande nesse movimento. Tô nesse movimento. Nessa grande praça pública. Né? E aproveito lá para falar mesmo sobre essas angústias contemporâneas de um modo geral. Em quais redes? Eu tô no Instagram, no Psi Mariana Gaia. Eu tenho também um podcast que é uma grande pergunta. Opa, você tem um podcast? Exatamente. Como é que se chama? Ainda temos tempo? É uma pergunta. Olha aí, YouTube. Tá no YouTube, tá no Spotify, tá em todas as redes de streaming. Então, assim, estamos aí tentando diversificar mesmo. Sim. Tem agora um blog no Gazeta Web. Então, a gente tá diversificando, de fato, esses canais de acesso à informação, que eu acho que é muito importante que a gente difunda informação sobre saúde mental. A gente deve mesmo capacitar as pessoas para elas saberem e terem condições, obviamente, se estiverem interessadas, de reconhecerem-se nessas questões. Tem problema nenhum você dizer o seu podcast aqui, não é concorrência, não é assim que a gente pensa. A gente pensa como rede, né? É parceria, na verdade. Sim. Que contribui com as pessoas, né? Você falou o seu Instagram? Psi Mariana Gaia. Psi Mariana Gaia, tudo juntinho, o pessoal vai colocar aí embaixo da tela. Olha só, eu quero te agradecer. Quero te agradecer por você ter reservado essa horinha para conversar aqui com a gente. Te parabenizar pelo teu trabalho. Muito obrigada. Tá? Tudo que você faz. Você já terminou o mestrado? Já defendeu? Já. Se organizando aí para fazer doutorado? Eu quis trabalhar um pouco para respirar, porque de fato... Ou se você está naquele interlúdio que Exatamente. eu fiz esse interlúdio. Da graduação para o mestrado, não. Eu, sabe, fiz direto, mas entre o mestrado e o doutorado eu fiz 6 anos de Quando intervalo. Quando a gente mergulha na pesquisa, não faça 6, não. Senão desencoraja, né, às vezes. Assim, eu fiz por conta de questões de trabalho. Tinha que trabalhar tal, depois de 6 anos eu fiz. Mas faça menos seu intervalo, né? Então, muito obrigado e quem sabe você volta aqui depois para a gente continuar essa conversa. Eu que agradeço. Vocês são uma rede muito importante também para a nossa categoria e acho que a gente viveu para ver a psicologia ocupando espaços e eu fico muito feliz de colaborar com isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Valeu mesmo. Gente, que maravilha, que conversa importante, né? Um tema, assim, muito legal. Eu fiquei muito feliz com a maneira como Mariana abordou esse tema, fora dos chavões, fora do lugar comum, com uma perspectiva muito crítica, engajada. Então, do jeito que eu gosto. Foi maravilhoso. E quem acompanha aqui o Ser Psicast, eu tenho certeza que você também gostou dessa conversa. Faz assim, ó, você que está no YouTube, no Spotify também, né? Pega o link dessa conversa, coloca lá no grupo da faculdade, diz lá pro pessoal, rapaz, olha só que perspectiva massa sobre inteligência emocional, contemplando classe social, contemplando gênero, contemplando recorte de raça, né? Fora do clichê, fora da caixinha. Coloca lá no grupo da faculdade, manda para o grupo de amigos. Tem muita gente que vai se beneficiar dessa conversa, eu tenho absoluta certeza. Você que chegou até aqui, especialmente no YouTube, não esquece do QR Code aqui na parte superior da tela. 7 dias de navegação gratuita dentro da plataforma Ser Psicólogo. Entra lá, faz os cursos, assiste as aulas, pega os certificados, você vai gostar bastante, tá bom? De minha parte, muita gratidão mesmo a todo mundo que chegou até aqui no YouTube e no Spotify. Cuide sempre de sua saúde mental. Um forte abraço e até o próximo episódio.